E diga de passagem, inclusive, que o mestre Elo chamava a atenção de umas das formas de abordagem que eu vou fazer agora, que é o trabalho do número sendo apresentado como resultado de uma medida. Tá? No início do século, ou seja, nos primeiras décadas, os livros abordavam normalmente os números assim. Primeiro, o que significa medir? Grandeza. Grandeza, você pode considerar grandeza que é comprimento, massa, tempo, volume. Pode considerar isso como um conceito primitivo, ou pode dizer que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou pode dizer que isso você vai encontrar em livro mesmo, eu já cacei mesmo. Inclusive tem um livro interessantíssimo do final do século XIX, que ele utiliza grandeza é tudo aquilo que pode aumentar ou diminuir. E ele divide em grandezas mensuráveis e grandezas não mensuráveis. Amor é uma grandeza não mensurável. Tá? Você não pode medir grandeza, esse tipo de grandeza. Para nós soa tremendamente estranho. Tá? Porque o amor pode aumentar ou diminuir. Como é que você identifica que o humor aumentou? Né? Aquilo que não pode ser mensurado, como é que você sabe que cresceu? Tá? Como é que aumentou e diminuiu? Tá? Então, grandeza, não interessa o que é grandeza. Grandeza é aquilo que a gente mede. Agora, o que é medir? Medir a gente consegue com precisão dizer o que é. Tá? Com precisão também, entre aspas. Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Tá? Porque o problema de... Aí eu tenho que definir o que são grandezas de mesma espécie. Né? Mas, admitindo que a gente sabe o que é a grandeza, medir é comparar grandezas de mesma espécie. Tá legal. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um segmento, comprimento. Comparar grandezas de mesma espécie, cuidado. Quando a gente fala em medir, a gente sempre fica pensando o seguinte. Qual a distância de uma parede para outra? Tantos metros. Metro é um padrão escolhido à vontade, eu escolho o que eu quiser. Tá? E dependendo da brincadeira, o metro não é usado. É que a gente usa o tempo todo isso porque é um padrão internacional. Em outros lugares usam a jarda. Tá? Tem outros lugares, por exemplo, perto da minha casa, usa o palmo. A molecada que joga bola de gude não leva fita métrica e faz medida no processo. Porque o palmo é uma medida é uma unidade de grandeza. E vai usar o palmo para isso. A criançada tem um monte de jogos que usa medida. Mamãe, posso ir? Quantos passos? São baratos. Tá? 5 de elefante, aí o passo grandão. Ele está percebendo uma diferença entre a unidade que você vai usar. Tá? E com frequência você faz unidades de medida, né? Conta quantos passos tem. Tá? Mas quando eu vou escolher uma unidade de medida, escolhe à vontade. Tá? A ideia do metro é uma padronização mundial. Tá certo? Na Bíblia tem a côvado. O côvado aparece na Bíblia. Tá? Agora, você vai encontrar diversos registros de tamanhos diferentes de côvado. O que significa que se tivesse que reproduzir a Arca de Noé, nós estávamos roubados. Porque não sabemos qual o tamanho dela. Tá certo? Estaria roubado por causa do dilúvio, né? Não por causa da Arca, mas... Tá certo? O metro aparece como padronização, tá legal?